A casa da pregadora do Apocalipse acabou de cair, viu? Agora, meu irmão, não tem oba-oba, não tem desculpinha, não o que é gerado pela AI, que foi a AI. Deus é fiel e Deus é justo. Eu estava aqui acompanhando uma entrevista, viu? Que meu amigo aqui é o irmão Rafael do canal Sinais dos Tempos, o nome do canal dele, eu vou deixar na descrição do vídeo aí para você ir lá conferir o canal dele, que é muito bom. Ele fez uma entrevista com a seguidora dessa cidadã aqui. Eu disse a você, essa mulher é perigosa, viu? Várias pessoas tiveram prejuízo por causa dela. Várias pessoas tiveram prejuízo financeiro por causa dessa senhora aqui, viu? Que se diz que é a pregadora do Apocalipse. É perigosa essa mulher, eu disse a vocês. E olhe que eu não tinha nem acompanhado essa entrevista, mas eu disse a vocês. Uma seguidora dela viu aí os meninos fazendo vídeo, né? Max, Moisés, né? Eu sou Moisés. E o nosso irmão Rafael aí também. Aí entrou em contato com o irmão Rafael, essa seguidora. E marcou uma entrevista com ele e contou quem essa mulher era de verdade, viu? O que aconteceu? Ela disse, há um tempo atrás, ela dizia em 2022 por aí, tá lá, meu irmão, tudinho, que o anticristo era um ET, era um extraterrestre, era um ET, ela dizia, que era um ET, e inventou meio mundo de coisa para as pessoas. Depois o que ela fez? Ela sumiu, entendeu? Aí apagou os vídeos. Aí agora o que é que ela fez? Para enganar as pessoas, para continuar mentindo para as pessoas. Ela disse que esses vídeos que a gente reagiu aqui dela, que os meninos reagem dela aí, é IA. Estão fazendo com a IA para prejudicar ela e o trabalho dela. Mas só que ela não contava que tinha uma seguidora lá dela que tinha coragem de falar a verdade. Quando a seguidora dela viu isso, a seguidora dela, meu irmão, entrou em contato com o irmão Rafael aqui e enviou tudo para ele. E eles marcaram uma entrevista e eu vou deixar aqui para vocês, viu? Tá vendo você, rapaz? Quem procura acha. Quem procura acha. Vocês não têm noção do que essa mulher aprontou com a turma aí, meu irmão. Você não tem noção, você não tem noção. Rapaz, ela não pede dinheiro. Canal demonetizador, meu Deus do céu. Olha, eu digo a você direto. E olha o que eu vou falar aqui pra você, viu? Eu tava conversando aqui com a menina aqui, eu digo, é pior do que Regiane Maciel, viu? Por quê, Eric? Porque ela passa santidade para as pessoas. A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia fala para mim e para você? Para a gente não julgar ninguém pela aparência, mas sim pela reta justiça. Mas essa cidadã, quando você vê ela sem cortar o cabelo no chão, que ela gosta sempre de expor a isso, os vestidos no chão, tudo, ela gosta sempre de expor essa imagem dela, entendeu? Para passar santidade para as pessoas. Passando santidade é o quê? Credibilidade também, né? Nisso ela se aproveita disso aí e mente para as pessoas, meu irmão. Mente para as pessoas. Aí ela diz aí que todos os vídeos aí que estão reagindo dela, os vídeos aí que as pessoas tinham salvos dela lá atrás, são AI. Aí muitas pessoas, senhoras, que acreditem nela, que vê ela desse jeito, né? Sempre, pode ver que a maioria das vestidas dela é roupa branca, é fundo branco, entendeu, meu irmão? Aí posta um vídeo pregando na praça, o cabelo lá no chão, aí a turma se embeleza. Isso é uma mulher de Deus. Essa mulher mente e mente com força. E chegou lá, até um seguidor dela escreveu lá para ela processar. Processe meu que você vai arrumar para sua cabeça. Viu? O grupo que você divulgava lá, umas coisinhas lá, que o povo perdeu dinheiro. Aí a gente já leva isso aí pra polícia lá, na hora lá a gente já leva pro juiz lá e apresenta essas coisas a ele também, né? Vamos ver que é correto isso daí, né? E tem testemunha, viu, minha irmã? Tem testemunha, viu? Tá vendo você? Meu irmão, presta atenção nesse vídeo. Eu até falei demais, mas tem que falar mesmo pro YouTube entender que a gente tá... Não é fazendo outro conteúdo diferente, não é o conteúdo repetitivo, tá bom? Presta atenção nesse corte aí do canal dele lá, que eu coloquei aí, a parte da entrevista, e você vai entender tudinho, direitinho, viu? A seguidora dela jogou tudo no ventilador, viu? Presta atenção nesse vídeo aí, Deus abençoe em nome de Jesus. A Nábia fez um vídeo hoje dizendo que é IA, tudo isso que a gente está mostrando, né? O meu canal e outros canais. Deixa eu ligar aqui agora para Sara, tá? Deixa eu ligar aqui. Pronto.
Vou ligar aqui. Aí vocês me dizem se está saindo aí, tá? Olá, Sara, boa noite, tudo bom? Boa noite, a paz do Senhor. A paz, seja bem-vinda. Vamos fazer um teste aqui para ver se está tudo ok. Irmãos, me falem aí se está saindo a voz, tá? Sara, me diga aí, Sara, quando é que você começou aí a seguir a Nábia? Até quantos anos, quanto tempo, como é que você a via, né? Via ela como uma grande missionária? Conta aí pra nós a história rapidinho. Eu acompanhava a Nábia lá pela plataforma Quai, né? E desde 2022 eu acompanho os vídeos da Nábia. E ela falava lá nos vídeos dela que gostava de falar sobre o Apocalipse, pregar sobre o Apocalipse, e disponibilizou no vídeo dela um número de WhatsApp dela pra gente aprender sobre o Apocalipse, que ela tinha feito um grupo novo. E aí eu entrei nesse grupo dela lá para estudar sobre Apocalipse. Mas eu já adianto de antemão que de Apocalipse não tinha nada nesse grupo. Voltando lá para o perfil do pai dela, foram vários vídeos falando sobre Projeto Blue Beam, sobre Saint-Germain, que era o anticristo dela lá na época. E sim, tem muitos vídeos da Anábia falando do anticristo. Só que ela tem esse probleminha, a Anábia. Ela faz os vídeos, fica por um tempo, depois ela fala que vai sumir da rede social, que ela precisa sair e desaparece. Quando ela volta, ela exclui os vídeos. Quando ela quer mudar de narrativa, ela exclui os vídeos dela antiga e começa com uma narrativa nova. Deixa eu perguntar para você. Essa situação, sim, você falou sobre aquela situação de Gessara, né? Conte rapidinho essa situação, só para o povo ficar sabendo, que deu bronca, né? Teve alguma... Era pirâmide, envolvia dinheiro, o que era isso? Sim, foi público a prisão do pastor Osório, passou até no Fantástico, que era a cabeça dessa pirâmide financeira. E a Anábia, ela estava dentro desse jogo aí do Osório, da Ana Félix. E então, voltando lá pro grupo de WhatsApp que ela fez lá para estudo do Apocalipse, eu entrei lá para estudar Apocalipse. Só que de Apocalipse não tinha nada. Ela chegou lá, enviava uns links, falava muito sobre as bênçãos, falava que todo mundo ia ficar trilionário, que a gente ia poder ter casa, carro, e que a gente tinha que preencher os links com os nossos dados pessoais, as famosas aportes aí, e a gente não podia questionar e falar mal. Sim. Eu, como eu sou muito assim desconfiada, eu fui já dando uma estudada sobre isso, pesquisar a respeito. E encontrei o canal do Will. E o Will, Desmascarando Mentiras, ele mostrou muito sobre esse golpe. Então eu voltei lá no grupo e tentei alertar o pessoal. Ela me excluiu do grupo, falou muito mal de mim, falou um monte, me amaldiçoou, me chamou de filha disso, filha daquilo, desse negócio de buraco, essas coisas que ela gosta de amaldiçoar as pessoas. Se a gente não concorda com ela, a gente se torna maldito na visão dela. E aí ela começou a ir para as redes sociais falar mal de mim, aí eu, como tenho um sangue um pouco quente, meio de Pedro, eu fui e respondi os ataques dela. Só que a minha intenção era alertar as pessoas sobre esse Gessara Nizara. Então eu fiz lá no meu perfil do Quai, copiei alguns vídeos do Will e fui mostrando para as pessoas, porque ela mandou os seguidores dela do Quai e no meu perfil derrubar o meu perfil. Igual esse último vídeo que ela fez aí no YouTube, pedindo para denunciar os perfis, os canais. Isso é antigo da Anábia, ela faz isso muitas vezes. Ela fez isso lá no Quai também. Ela manda os seguidores dela derrubar o perfil de quem quer alertar. E aí, quando as pessoas os seguidores da Anábia iam lá no meu perfil tentar derrubar, deparava com os vídeos do Will, que eu repostava lá. Agora os grupos que ela tinha lá no WhatsApp, né? Eram grupos muito grandes, tinha muita gente, como era lá? O grupo de Apocalipse era muito grande. Ela tinha 2 grupos. O Anábia Missão, que era um grupo destinado às missões, as pessoas que tinham que dar oferta, né, entre aspas, para ela, para as missões que ela fazia. E o grupo do Apocalipse. O grupo do Apocalipse, que era onde o grupo que eu estava, era muito grande. Era muita gente nesse grupo. Muita gente ali preenchendo esses links. Sim. E aí, e a situação apocalíptica, né? O intuito dessa live aqui é para falar sobre a situação que ela falou desse vídeo que a gente mostrou agorinha, que está na tela, né? Ela disse que ela nunca tinha falado
sobre outro que não fosse o Khamenei como o anticristo, né? E aí você entrou em contato conosco em um dos nossos shorts, nossos vídeos, e aí você mandou pra gente alguns links e também alguns vídeos, inclusive esse aqui, você mandou o link e também o próprio vídeo já no seu celular, né? Você baixou. Eu pergunto, em 2022 até 2023 você ouviu muito ela dizer sobre esse Saint-Germain, que era o anticristo. Você viu também muitos vídeos que ela fez e ela foi tirando com o tempo, tirou tudo. Como é que foi isso aí? Sim, ela falava muito sobre Saint-Germain, sobre o projeto Blue Beam. Sim, o anticristo da Anábia em 2022 até 2023 era Saint-Germain. Para Sim. ela, o anticristo era Saint-Germain. E se ela está falando que é Iá, a Anábia, que gosta muito de falar de Apocalipse, eu acho que ela não leu Apocalipse 21, versículo 8, onde fala que o lugar dos mentirosos é no lago de fogo e enxofre. Porque ela está negando os vídeos que ela mesma fez. Ela sabe lá no interior dela que ela falava sobre Saint-Germain, que ela falava sobre o projeto Blue Beam. Ela sabe disso. Agora, se ela tem coragem de vir a público e falar que é Iá, ela é uma grande da mentirosa. Ela não tem parte com Deus. Quem fala mentira não tem parte com Deus. Ela é uma mentirosa. Eu afirmo, ela em 2022 até 2023, o anticristo da Anábia era esse tal de Saint-Germain aí, que ela cismava. Tem vários vídeos dela falando a respeito disso. E ela falava muito sobre o projeto Blue Beam. Falava sobre holograma, falava que os ETs eram um demônio que ia vir para a Terra, que se passando por gente, espírito do bem, que o Saint-Germain que ia se materializar como anticristo e tudo mais. É isso que ela falava, isso que ela pregava. E ela negar isso, ela está subestimando a inteligência das pessoas que seguiam ela no Quai lá naquela época. Se tiver alguém que está assistindo agora, que acompanhava a Anábia no Quai em 2022, que também assistirá a esses vídeos lá no perfil da Anábia, sabe muito bem que eu estou falando a verdade, porque essas pessoas também assistiram esse mesmo vídeo. Só que a Anábia, ela desaparece por um tempo do perfil lá do Quai, e quando ela volta com a metade do perfil dela já apagado para começar com a nova narrativa dela. Agora, você como seguidora, qual é o sentimento que você tem ao ver isso, né? Essa mudança de opinião, mudança de narrativa, né? É claro que quando a gente sente que Deus está com uma pessoa, a gente começa a seguir, a gente começa a ter confiança no que ela está dizendo. Qual foi o seu choque, o seu baque, assim? Como é que você a via antes e depois, como é que você começou a ver a Anábia depois que você viu essa mudança dela, enfim? Bom, eu acreditava que a Anábia era uma pessoa de Deus. Eu cheguei a acreditar nessa narrativa dela que o anticristo era o Saint-Germain, sobre o projeto Blue Beam. Eu acreditava nisso aí, tudo que ela falava, que ela pregava lá no Quai. Aí, a partir do momento que eu entrei lá no grupo do Apocalipse, lá no WhatsApp, e que eu vi que não tinha nenhum estudo de Apocalipse como ela mostrava lá no Quai, no WhatsApp não era isso, que no WhatsApp era só esses negócios de bênção, entre aspas, né, sobre Gesara Nezara, sobre esse golpe aí do pastor Osório. Aí foi aí que eu percebi que ela não era aquilo que ela pregava no Quai, e foi a minha grande decepção. Eu vi que a Anábia de Deus ali não estava bem longe de Deus ali, muito Entendi. longe. E isso trouxe pra você quais sentimentos, assim? Você, enfim, conta pra gente, porque aqui no nosso canal a gente trabalha muito isso, sabe? A gente tenta levar pras pessoas o caminho de que realmente só existe um caminho, que é o próprio Yeshua, que só existe um caminho, que é o próprio Jesus. E as pessoas, elas insistem em colocar outras pessoas no caminho entre ela e Jesus, tá? Eu não sei se você chegou a esse ponto de tê-la como realmente uma grande referência, e se teve, qual foi a decepção, enfim, conta um pouquinho pra gente desse testemunho, porque é importante pra quem aí nos acompanha, que a gente toca sempre nesses assuntos. Eu tinha assim, a Anábia como referência, acreditava muito que ela era serva de Deus, né? Só que eu me decepcionei muito quando vi essas coisas lá. Eu vi muitas pessoas assinando esse
esse link, botando os dados. Ela falava para as pessoas mentir, falar que dá a conta agora e falar que ganhava mais de 3 mil, isso já era mentira. Eu estava percebendo muita mentira ali na Anábia. E aí foi um choque para mim. Eu fiquei muito decepcionada com ela e, ao mesmo tempo, tive vontade de fazer justiça e fazer as pessoas acordar, tirar as pessoas daquele engano, né? Ali. Aí eu tentei alertar as pessoas, tanto no pai quanto nesse grupo. Só que aí, no grupo, ela conseguiu me excluir lá do grupo dela que ela tinha. Então, eu fiquei só com o pai tentando alertar as pessoas sobre o Gezara Nezara, que era uma fraude. Olha só, como a verdade sempre aparece, anos depois, isso foi lá em 2022, 2023. Foi 2023. Logo depois houve uma matéria do Fantástico, onde o pastor Osório, que era o líder da Anábia desse golpe aí do Gezara, foi preso. Então, Deus não deixa ninguém enganado. Não deixa. Ela falou nesse vídeo aí que ela estava falando que era IA, que Deus ia desmascarar muito, né? Ia deixar... Ela está sendo desmascarada, porque ela falou que ela mudou o anticristo. Ela falou que o Khamenei era anticristo e o Khamenei morreu. Ela falava antigamente, lá em 2022, que era o ET lá, o Saint-Germain, e que muita coisa ia acontecer em 2023, que ia ter apagão, que a internet ia sumir, que não ia ter mais dinheiro físico, que ia ser exclusivamente só digital, e nada disso aconteceu. Realmente as pessoas usam muito o Pix, a moeda digital, na verdade o Pix, mas só que o dinheiro físico ainda existe. A gente ainda pode ter a opção de usar o dinheiro físico, apesar de ser... hoje menos usado, mas a gente ainda tem o dinheiro físico para a gente usar. Então, o dinheiro não desapareceu de vez, como ela falou que ia acontecer. Não teve um apagão, como ela falou que ia acontecer. Ela falou também que 2023, e a partir de 2023, o calendário ia ser mudado, não ia ser mais 12 meses, a gente só ia ter 9 meses. Até onde eu sei, mês de dezembro ainda tem, né, gente? Dezembro ainda existe ainda, né? A gente vai chegar até dezembro esse ano, em nome de Jesus. Então, são 12 meses. Pois é. Sara, você tem algo a mais para dizer, assim, para nós, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui. Você contribuiu para que a gente pudesse fazer essa live hoje, tá? E eu fico realmente muito triste, né? Com toda essa situação. A gente já está falando há muito tempo sobre as pessoas acreditarem ao ponto de, sabe... arriscarem até suas próprias vidas por causa das narrativas e dos evangelhos que esses profetas e esses líderes, né, falam e fazem. Quantas pessoas aí já gastaram dinheiro ao ponto de ficarem endividados? A gente já recebe aqui muitas informações sobre isso, pessoas que gastaram 15, 20 mil reais para encher a casa delas de comida. Teve uma que colocou até uma caixa d'água na sala para encher de água, porque já ia começar o apocalipse, né? A gente sempre tenta alertar, a gente sempre tenta falar, né, para as pessoas sobre isso, e é muito importante que você venha aqui conosco, que fale, né, daquilo que você passou, daquilo que você acreditou, daquilo da decepção que você sentiu, da indignação, né? E todos esses anos você vê que parece que essas pessoas não possuem sentimentos, né? Elas não se preocupam com o que as outras estão passando, ou estão gastando, ou estão investindo, e começam a falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e de repente esquecem, né? De repente, não... eu tive discernimento que não era mais para poder guardar alimento. Depois de 3, 4 anos que dizia que era para guardar. E as pessoas que guardaram? O que elas vão fazer com tanta comida em casa, com dinheiro investido? Entende? E aí eu queria saber de você essa situação, né? Qual o sentimento que você tem depois de tanto tempo observar que parece que as coisas sempre continuam, ela, sabe, sempre continua mudando as narrativas, sempre continua aí com grandes seguidores e sempre, sabe, investindo em situações que de alguma forma traz benefícios para ela. Ela é conhecida, tem muita gente que faz aí vídeos sobre ela e tal, e parece que ela não tá nem aí. Parece, sabe, que é um gelo em pessoa. Qual é o sentimento que você tem? E dê a sua última palavra aí para nós. E desde já agradeço muito a sua presença aqui. E, enfim. Eu peço aos irmãos que acompanham a Anábia, observem o modus operandi da Anábia.
As pessoas que já acompanhavam ela desde a época de 2022, observem a Nábia. E as pessoas que não acompanhavam a Nábia desde aquela época, são novos seguidores dela, observem as coisas que ela fala, que vocês vão ver que ela se contradiz em muitos vídeos, até nos vídeos atuais ela se contradiz em algumas coisas assim. Orem, gente, orem, que Deus ele não deixa ninguém enganado. Ora, busca Deus, ele vai clarear a mente de vocês, que uma hora o mentiroso ele não deixa, a mentira não prevalece por muito tempo. Uma hora, quem usa máscara, a máscara cai. E Deus não deixa os seus enganados. Ele vai revelar, ele mostra. E mostra, você tem a tua própria vida com Deus, você ora, você busca. Deus não deixa você iludido. Para mim, foi muito decepcionante ver a Nábia fazer isso com as pessoas, e ela não tem sentimento, ela não tem culpa, ela não tem o sentimento de culpa com o que ela fez com as pessoas. Muitas pessoas ali, às vezes, das pessoas daquele grupo recebiam até benefício social do Bolsa Família, e ela pedindo para as pessoas mentir lá no cadastro, falando que ganhava muito mais, ganhava mais de 3 mil para poder a bênção da pessoa no Gisara ser grande. Então ela fez essas pessoas perder o pouco que tinha, porque sabe que o benefício seria bloqueado, cancelado. Quanto ao Anticristo Saint-Germain, gente, ela pregava isso em 2022, aí passou o tempo, ela sumiu da rede social, mudou de narrativa, e agora que ela não tem para onde correr, porque a Ali Khamenei morreu, ela vai mudar de narrativa de novo. Vocês observem, gente, ela só quer ganhar fama, ela quer ganhar o dinheiro, pix de vocês, ela não tem parte com Deus, essa mulher, e ela deixa as pessoas, às vezes ela tem um poder de persuasão tão grande que ela convence as pessoas, e eu vi isso muito no grupo Apocalipse de pessoas, fazer doação para ela, até às vezes do pouco que tinha. E aí, enquanto isso, ela vai se aproveitando, como é que eu posso usar a palavra aqui? Se beneficiando da bondade do próximo, entendeu? E de uma forma muito errada. Mas é isso que a gente percebe nesses profetas, Sara. A gente percebe esse gelo, né? A gente percebe essa falta de empatia, a gente percebe essa falta de misericórdia, né? A gente poxa, eles sabem que muitos ali que acompanham são pessoas humildes, entende? São pessoas que muitas vezes realmente vivem do Bolsa Família. São senhoras e senhores que muitas vezes estão abandonados em casa, que muitas vezes não recebem visita de filhos, sabe? Que são carentes, que muitas vezes olha para a sua vida e fala: meu Deus, chegou a minha hora, o que eu vou fazer, onde é que eu vou me agarrar? A gente sabe que nosso povo brasileiro é um povo que ainda não entendeu que nós não necessitamos de sacerdotes que possam ser a luz que cobre a própria luz, que é o próprio Cristo, entende? Elas necessitam de pessoas que estejam aí, sabe, de alguma forma sendo um guia na vida delas, né? E é só você analisar, tem muitos senhores e senhoras que seguem. A maioria dos seguidores, dos financiadores, são senhores e senhoras que são realmente órfãos, vamos dizer assim, de filhos, de parentes, e vivem muitas vezes sós, tá? E o que você falou, isso é verdade. Eles param de sentir, parece que eles não têm mais sentimentos, né? Já acabou totalmente. O Espírito Santo não está mais no coração deles, porque o Espírito Santo ele diz pra gente: olha, isso aqui tá errado. Ele mostra: olha, isso aqui não tá legal. O que você está fazendo e está falando não está certo. Quando a pessoa chega no nível de passar por cima disso, não está nem aí, é porque o Espírito Santo já se cansou e já foi embora. Já falou tudo que tinha que falar e já deixou de lado. Entende? Então, é uma coisa assim que a gente percebe que é muito, muito complicado, muito triste, né? E as pessoas elas vão pulando de galho em galho, de profeta em profeta, vão colecionando youtubers e youtubers, tá? Principalmente aqueles que, não, eu não revelo, eu não sou profeta, mas sempre deixa alguma coisa: olha, eu sonhei, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, olha, Deus me falou, Deus me revelou. Como não é profeta?
Como, né, profeta? Falando nisso, Sara, você naquela época, 2022, 2023, você via muita profetada da Anábia na sua época? Ela gostava de ficar mais em 2022 e 2023. Ela estava muito focada nesse negócio do Gesara Nezara. Ela gostava mais de ficar propaganda dentro do grupo dela do WhatsApp, falar sobre essas falsas bênçãos, né, do Gesara Nezara. E sobre o Quai, ela falava mais sobre o Saint-Germain e o Projeto Blue Bee. Ela começou com esse negócio de profeta, a profecia, no YouTube. Tanto que tem uma missionária que ela falou que viu o espírito de suicídio nessa missionária aí do YouTube. Ela falou que a missionária até respondeu ela no YouTube. Ela fala que ela não é profeta, mas ela falou que previu um espírito de suicídio, que ela ia morrer. Ela profetizou que o filho de um dos profetas aqui iria dormir para sempre. Como ela tem coragem de falar, eu não sou profeta? Eu não sou profeta. Quem é que chega e fala, gente, Deus me falou que o filho de tal fulano vai dormir para sempre? Isso é o quê? Isso é profeta. Entende? Revelação. A não ser que seja sensitiva. Eu acho que isso realmente todos eles são. Né? E quer dizer que na sua época você não via tanto assim. Via só ela falar sobre esse Saint-Germain. No qual ela falava muito sobre Saint-Germain e Projeto Blue Beam, até a metade de 2023. E no grupo do WhatsApp ela falava mais sobre Gesara Nezara. Sobre profecia, assim, ela gostava de falar muito, mas é no YouTube, na plataforma do YouTube. Entendi. E para finalizar, Sara, me diga aí, seu sentimento hoje, né, ao assistir esses vídeos, dizendo que ela nunca falou isso, nunca falou aquilo, que ela nunca fez isso, nunca fez aquilo. O que você sente, o que você, enfim. E o seu recado final para aqueles que vão assistir essa live e ainda estão aí meio que hipnotizados com tudo isso. Eu tenho pena das pessoas que acreditam na Anábia, que eu sei que lá na frente elas vão enxergar e vão sentir a mesma coisa que eu senti quando eu enxerguei o que a Anábia realmente estava fazendo. A Anábia, ela não tem sentimento de culpa, ela muda a narrativa do jogo, né, dela para poder ganhar seguidor, mas só que o modus operandi ainda é o mesmo. Você percebe que ela manda bloquear, manda denunciar, manda todo mundo que se levanta para tentar desmascarar, ela manda os seguidores dela derrubar perfil. A Anábia, eu tenho assim, eu não consigo identificar o sentimento, não sei se é pena da Anábia, eu acho que ela deveria procurar um psiquiatra, um psicólogo, ela precisava fazer um tratamento na cabeça dela. Por muito tempo eu achava que ela era uma perturbada mentalmente, mas eu acho que ela agora usa isso sobre esse modo dela, é o modo dela sobreviver. Ela usa as pessoas para arrecadar dinheiro e viver. Eu acho que é isso que ela faz. Entendi. Vocês viram aí, meus irmãos? Vocês viram aí? Olha, o link dessa live dela completa aí, vai estar aqui na descrição do vídeo. Vá lá para você ver, viu? Vá lá, você vai acompanhar tudinho direitinho. E você tira suas próprias conclusões. Quem é que está com a mentira mesmo? Deus é justo, meu irmão. Deus é justo. A pessoa mente. Olha aí, mentindo para as pessoas. Em 2022 ela já mentia para as pessoas. Para tudo tem o seu tempo determinado. Aí agora a conta chegou, né? Foi desmascarada aí. Segue ela quem quer. Acredita nessa mulher aí quem quiser, viu? E a gente está esperando o anticristo ressuscitar, que ela disse que ele ia ressuscitar em abril, né? O mês que vem. Será que vai ressuscitar no dia do meu aniversário? Ou esperar isso daí, viu? Fique todo na santa paz de Deus, em nome de Jesus.